Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu tinha pensado inicialmente que essas aulas elas ficariam no formato de podcast, mas depois eu pensei bem e eu vi que não seria a estratégia ideal, porque eu quero que vocês vejam e analisem comigo alguns exemplos, tá? Para que a gente possa desde já começar a nossa produção das cartas argumentativas. Eu deixei um slide para vocês no ambiente virtual, que é esse que vocês estão vendo aqui, com 4 slides, que não são novidade, nós já vimos esse slide em sala de aula, tá? Nós vamos retomar e vamos ter uma aula sobre cada elemento estrutural da carta argumentativa, isto é, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? As características da carta nós já vimos, nós vamos retomar aqui justamente essa estrutura. Entender como é essa estrutura e o que cada estrutura precisa ter. Então, nós já vimos também que a introdução é onde nós apresentamos o motivo de estarmos escrevendo aquela carta, tá? E ela segue algumas estruturas, melhor dizendo, tem algumas estruturas que são melhores do que as outras para explicitar o motivo de estarmos escrevendo aquela carta, tá bom? Então, vamos ver aqui. Ó, nós já vimos que esses são elementos, tá, que todas as cartas precisam ter. É do gênero das cartas. Na carta argumentativa, já falei para vocês, se a questão não pedir, vocês não vão colocar data, tá? O cabeçalho, dizer a cidade e o local de onde nós estamos falando. Não há necessidade de apresentar cabeçalho e despedida, nós já vimos isso, a não ser que a questão te peça para colocar o cabeçalho. Então, na questão, se for necessário colocar a cidade e data de onde está se escrevendo a carta, a questão é quem vai falar. Então, para isso, utilize a cidade tal e a data tal. Aí sim você faz o cabeçalho. Mas não é uma coisa recorrente de acontecer. Na verdade, isso ocorre bem pouco. Nós já vimos também qual é o papel da tese nos textos argumentativos, né? Ora, textos argumentativos são aqueles textos que nós queremos embasar uma opinião, que nós queremos que os nossos interlocutores, que o nosso interlocutor, ele compartilhe do mesmo ponto de vista que nós, né? Então, nós tentamos convencê-lo acerca de alguma coisa, e para isso nós usamos argumentos. A tese, nós já vimos, ela é um dos pontos principais dos textos dissertativos e argumentativos. Ela é necessária para esses textos, porque nos textos argumentativos, nós queremos que os nossos interlocutores compartilhem da mesma opinião que a gente. Nós queremos convencê-los acerca de alguma coisa. Por isso que a tese é tão importante. Isso aqui nós já vimos. O que é a tese? Então, tese é um assunto ou tema que se propõe a discutir, debater algo a ser defendido, uma proposição a ser defendida, né? Como nós temos aqui, certo? Então, a tese, como eu disse para vocês, é a nossa primeira grande opinião nos textos argumentativos. Os textos dissertativos argumentativos, os textos argumentativos, eles precisam da nossa opinião. Eu já falei para vocês que a diferença aqui da carta argumentativa para o texto dissertativo argumentativo é que no texto dissertativo argumentativo, o nosso interlocutor, ele é universal e nós também somos. Então, nem a gente, nem o nosso interlocutor aparecem no momento da produção textual. Então, nós não podemos usar, por exemplo, a primeira pessoa, tá? Nós evitamos de usar essas pessoas. Nós evitamos de apresentar quem são os nossos interlocutores. Há uma impessoalidade nesse tipo de escrita. Na carta argumentativa, não. Se você não tiver, durante a escrita, o cuidado de apresentar quem são esses interlocutores, você está cometendo um problema na estrutura textual da carta. Porque a carta, ela requer essa pessoalidade, ela requer que a gente identifique quem são as pessoas do texto, do discurso, ok? Então, aqui nós já vimos em síntese a exposição formal de um ponto de vista. Bom, e como é que ocorre a nossa estrutura da introdução na carta argumentativa? Como eu disse para vocês anteriormente, ela é muito similar aos textos dissertativos argumentativos, com a diferença que é uma carta.
Então, ela precisa ter essa pessoalidade. Então, precisa haver essa apresentação dos interlocutores. Precisa ter as marcas de interlocução que eu falei para vocês durante a sala, ok? Então, aqui nós também já vimos uma introdução. Falei para vocês que aproximadamente 7 linhas, pensando em uma estrutura de 30 linhas no máximo, tá? Normalmente, esses textos eles aparecem entre 20 e 30 linhas. Então, pensando num texto de até 30 linhas, nós vamos colocar uma introdução com 7 linhas. Mas, claro, isso vai pedir bom senso de vocês. Se é um texto com 15 linhas, você não vai fazer 7 linhas de introdução, tá bom? Se por acaso a questão te peça um texto de no máximo 15 linhas, você vai reduzir. Se são 15 linhas, a gente pode colocar aí 4 para introdução, 6 ou 7 para o desenvolvimento e 3 ou 4 para a conclusão. Vai ser uma questão de bom senso. A maioria dos textos das questões, elas pedem no máximo 30 linhas. Por isso que eu coloquei aqui essa contagem. Mas como eu disse para vocês, não é uma contagem exata. É só para que vocês não me apresentem 3 linhas de introdução, 12 linhas de desenvolvimento, tá? Então, para que tenha essa equiparidade entre os parágrafos. É só para que ocorra uma semelhança entre os parágrafos, para que eles não fiquem tão desiguais entre si, tá bom? Então, na introdução, nós vamos apresentar o motivo de estar escrevendo e, para isso, nós utilizaremos alguns recursos. Olha só, primeiro, uma ideia introdutória. Nós já vimos isso aqui. Ideia introdutória é o que nós chamamos de técnica, uma técnica de introdução. Nós vamos ver direitinho depois alguns exemplos dessas técnicas. Mas uma que vocês podem utilizar desde já são as sentenças afirmativas. Então, por exemplo, se o tema é violência no Brasil, vocês podem dizer: sabe-se que a violência no Brasil é uma constante. Isso seria uma técnica por uma sentença afirmativa. Vocês estão fazendo uma afirmação, tá? Então, é qualquer técnica, qualquer tipo de contextualização que nós podemos apresentar logo no começo do texto, que englobe aquele tema, o tema do qual se trata, ok? Depois, você vai vincular o tema com a sua problemática. E essa problemática já é a sua tese. Nós já vimos que tese é o principal ponto de vista e ela é marcada por sentenças como é preciso, é indispensável, deve-se, é imprescindível. São esses tipos de construção que marcam a nossa tese. Então, se você fala que a violência no Brasil é uma coisa ruim, você precisa dizer que é imprescindível ou que deve-se acabar com a violência no Brasil. Essa é a tese. A tese não é violência no Brasil. A tese é deve-se acabar com a violência no Brasil. Percebem? Então, essa é a tese. É o seu ponto de vista. É o seu posicionamento crítico. A tese é o nosso primeiro posicionamento crítico ao longo do texto. Bom, terminamos a tese. Vamos colocar um pontinho no nosso conectivo. Não esquecer nunca dos conectivos. E o primeiro argumento. Então, argumento nós já vimos bastante. É o primeiro ponto, é o primeiro assunto que nós vamos desenvolver. Ele vai ser desenvolvido, você vai escrever sobre ele no segundo parágrafo, que é o nosso D1, nossa próxima aula, que vai ser sobre desenvolvimento, tá bom? Então, colocou o argumento 1. Por que deve se combater? Por que a violência é ruim? Você tem que fazer essas perguntas à tese, tá? Seus argumentos, eles têm que ter similaridade com a tese. Então, eu não vou aqui dizer que minha tese é que a violência é ruim, que precisa acabar, e colocar um argumento falando uma coisa sobre o fato da violência urbana não atingir toda a população. Porque aí eu não estaria apresentando um argumento que reforça a minha tese. Eu estou apresentando um argumento que é excludente. Eu estou dizendo, olha só, a violência não atinge toda a parte da população. Beleza, então ela precisa acabar por quê? Percebem? Ela não contempla a minha tese. Ela não dá conta de explicar e de argumentar sobre a minha tese. Então, esse argumento, os argumentos, eles precisam estar em consonância com a nossa tese. Mesma coisa com o argumento 2. Botou o argumentinho 1, conectivo, ligando ao argumento 2, apresentou o argumento 2. Por que a violência é ruim? Por que ela deve acabar? Quais são as consequências dessa violência? São algumas das perguntas possíveis
para se fazer a tese e encontrar os nossos argumentos. E aí, no final, se tiver espaço, você achou que ficou muito pequena a introdução. Então, um texto de no máximo 30 linhas e a minha introdução tem, 4 linhas. Aí eu vou resolver isso colocando uma ideia finalizadora. Essa ideia pode ser um indicativo de proposta, afinal, é uma carta argumentativa. Você está propondo alguma coisa, né? Você está querendo que a pessoa compartilhe da mesma ideia com você. Então, se for um problema, alguma coisa, você vai apresentar uma proposta de intervenção. E aí, nesse caso, você já pode dar a deixa para essa proposta. Então, sendo assim, precisamos de ideia para mudar esse cenário atual da violência. Tá bom? Parece com uma tese, parece, mas já é um indicativo da sua proposta de conclusão, tá? Uma citação, uma breve analogia, então, citou os argumentos, você vai apresentar uma citação de alguém sobre a violência no Brasil, uma analogia, enfim. São formas de você fechar a introdução. Mas isso aqui, tá? Esse finalzinho, essa ideia finalizadora, ela não é um item obrigatório. Ela é mais, assim, para você deixar o parágrafo bonitinho. Então, você só vai colocar isso se houver espaço para colocar. Se não tiver, você não vai deixar a sua introdução com 9 linhas, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Eu separei um exemplo para mostrar a vocês. Que foi um exemplo bem rapidinho que eu fiz, tá? Hipotético, eu criei, mas não coloquei texto nem nada. É só para a gente ver como funciona, como é que ficaria essa introdução. Então, vamos supor que o tema é sobre os impactos das fake news na vida dos brasileiros em época de eleição. Inventei aqui. O texto 1, os textos motivadores. O texto 1, ele fala sobre o jornalismo sensacionalista no Brasil. O texto 2 fala sobre a divulgação de fake news sem apuração de fatos verídicos. E o texto 3 fala do papel das mídias na sociedade brasileira em tempo de eleição. Perceba que o tema é os impactos das fake news na vida dos brasileiros em época de eleição. Não é só sobre fake news, é fake news em época de eleição na vida dos brasileiros, ok? Então, a gente tem um tema bem fechadinho, bem contextualizado no Brasil em época de eleição, certo? Então, a proposta. Vamos ver o que a proposta nos pede para apresentar durante a produção textual. Escrever uma carta ao editor de um jornal, o qual foi acusado de espalhar fake news em época de eleição. Assinar como FT, e aqui é uma sigla qualquer que eu inventei, que significa fulano de tal, um estudante do ensino médio que irá votar pela primeira vez. Então, percebam que a nossa proposta, ela não pede para identificar cidade nem data. A gente sabe que o contexto é de eleição, mas não tem uma data específica, tá bom? Nós só temos aqui informações sobre o nosso locutor, sobre quem vai escrever a carta, que é FT, fulano de tal. Então, vocês vão só assinar como FT. Toda vez que vocês quiserem identificar o locutor, vocês vão colocar apenas FT, certo? Então, vamos ver como seria a construção dessa introdução. Prezado editor, que é o nosso vocativo, né? Afinal, nós estamos mandando ao editor de um jornal, certo? E pulou uma linha, vamos começar o texto. O senhor e eu, FT, olha aqui, eu apresentando, tá? Nossas marcas de interlocução, o senhor e eu, FT, quase em diálogo. Um simples estudante do ensino médio, um estudante do ensino médio, prestes a exercer o importante papel de cidadania que é o voto, que irá votar pela primeira vez. Então, só aqui na introdução, eu já fiz logo o trabalho de apresentar quem é esse locutor, quem é a pessoa que está escrevendo a carta. De cara. Preciso fazer já na introdução? É o ideal. O ideal é que a gente já apresente logo aqui, tá bom? Mas essas informações, elas precisam voltar a aparecer durante o desenvolvimento. Não é só para apresentar aqui, pronto, acabou, adeus, não. Não, é uma carta. Essa característica de diálogo
precisa acontecer durante toda a construção textual, ok? Então, o senhor e eu, FT, um simples estudante do ensino médio, prestes a exercer o importante papel de cidadania, que é o voto, sabemos da importância da manutenção da verdade por parte da imprensa, uma vez que a mídia tem papel fundamental na construção de uma sociedade democrática. O que é isso aqui? A minha técnica, ok? Então, deixa eu marcar ela aqui, marcar de azul. Eu marquei, né? Marcar de azul, técnica, ok? Vamos seguir. Sendo assim, é necessário que o senhor reveja o conteúdo do conteúdo publicado em sua matéria, o qual se configura como fake news, a fim de dirimir essas falsas informações e, com isso, impedir que tal notícia falsa comprometa a democracia da sociedade em tempos de eleição. De amarelo. O que é isso aqui? Nossa tese. Por que é nossa tese? Olha só. É necessário que o senhor reveja. Então, estou marcando criticamente que é preciso mudar alguma coisa, né? Naquele contexto ali. Então, é necessário. Minha tese aqui é que é necessário. Então, eu estou dizendo que o tema é algo ruim. Então, é necessário que o senhor reveja. Percebem? Minha tese. Vamos ver quais são aqui os nossos argumentos. Isto pode ocorrer, pois a sociedade é enganada por uma mídia sensacionalista e imparcial. O que é isso aqui? O meu, marcado aqui para cá, meu argumento 1. Ficar de rosa, tá? Meu primeiro argumento. Então, meu primeiro argumento é que a sociedade, ela é enganada, certo? Por uma mídia que é imparcial e sensacionalista. É o que eu vou desenvolver no segundo parágrafo, no meu desenvolvimento 1. E o meu segundo argumento é que isso acarreta na manipulação de uma parte da população. Marca aqui de verde. Acho que o outro verde é melhor. Bom, então isso acarreta na manipulação. O que acarreta na manipulação de uma parte da população? Então eu tenho aqui uma argumentação por causa e consequência. Eu estou dizendo que a causa é que a sociedade é enganada por uma mídia que manipula e que é sensacionalista. E a consequência disso é a manipulação da população. Beleza? Então eu tenho aqui causa e consequência. Seria uma estrutura básica da introdução. Aqui ainda nós podemos identificar também os conectivos. Ó, então, isto é um conectivo. Coloca aqui de vermelhinho. Sendo assim, também é conectivo. Uma vez que, conectivo. Pois, conectivo. Certo? Então, sempre vamos estar colocando esses conectivos para ligar as construções, para ligar as nossas ideias. Eu falei para vocês que os conectivos eles estão ligados à coesão textual, mas eles interferem na coerência. Porque se eu coloco aqui um conectivo que não tenha essa ideia do sendo assim, eu coloco um conectivo do tipo por outro lado. Percebam, ele não fica de acordo, entretanto, eles não ficam de acordo com a ideia que eu quero passar. Se eu estou dando apresentando uma técnica que contextualiza aquela informação e logo depois eu apresento um conectivo de adversidade, significa que eu usei uma técnica indevida, tá? Ou que o conectivo aqui está indevido. Então, o conectivo ele tem papel importante na construção do sentido do texto, da coerência textual, certo? Então, muito cuidado com o uso dos conectivos para não colocar elementos coesivos, né? Não colocar conectivos que estejam inadequados com a ideia que nós queremos passar, ok?